Nessa noite o tema da palavra é guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então, versículo em Provérbios 4, 23, que todos nós deveríamos falar todos os dias. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu queria ler junto com a igreja esse versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Recentemente eu tive um problema no meu coração físico. Fiz alguns exames e deu uma alteração e a igreja orou. Fui internado às pressas e fiz um procedimento. Graças a Deus, meu coração foi restaurado completamente. Mas olha só, eu nem sabia que eu estava com um problema no coração. Tem algumas situações envolvendo o nosso coração físico que acontecem silenciosamente. Aparentemente está tudo bem, mas quando faz o exame específico, vê a verdadeira condição do coração. Agradeço os irmãos e irmãs que oraram. Deus fez um milagre. Estou aqui para dar o testemunho de que a oração da igreja tem poder. E o que o Senhor nos sustenta no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E como parte dessa experiência, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, um pouco antes de ser internado, eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que eu preciso aprender com essa experiência? O que o Senhor quer falar comigo? Sabe, amada igreja, nós temos que reconhecer que nós temos Deus em nossa vida. Isso quer dizer que nada acontece sem que Ele permita. E nós precisamos aprender a ter comunhão com o Senhor em toda situação. Em situações difíceis, em situações de provação, tribulação e também em situações de alegria, em situações de vitória. O fato é que nós somos filhos de Deus. E a nossa intimidade, nosso relacionamento com o nosso Senhor precisa ser prática. Eu perguntei, falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falou para mim: você viu que tem problema no seu coração físico, mas eu quero que você cuide do teu coração espiritual. A igreja precisa aprender a cuidar do coração espiritual. Porque para a eternidade, o que vale mais do que nosso coração físico é o nosso coração espiritual. Cantamos um hino falando sobre a transitoriedade da nossa vida. Salmos 39, 4 a 7 diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de passar a noite acordado numa UTI. É uma situação que te leva a refletir sobre a vida. Nós somos frágeis. A nossa vida humana é frágil. Por isso que nós precisamos do Senhor, reconhecer de que sem o Senhor nós não somos nada. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Diante da eternidade, a nossa vida aqui na terra não é nada, irmãos. As pessoas mais velhas vão até o quê? 115, 120 anos no máximo. Eu já conheci algumas pessoas de mais de 100 anos. Mas hoje em dia está difícil passar de 100 anos. Geralmente, chega aos 70, 80, já considera que é uma vida bem vivida, não é verdade? Mas mesmo pessoas que têm uma vida longa, diante da eternidade, isso é muito pequeno. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A nossa esperança está nessa última parte. E eu,
ó Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Nós cristãos temos uma esperança eterna em Jesus Cristo, em Deus que nos dá a vida eterna. Se nossa vida se limita apenas a essa vida terrenal, nós somos os mais infelizes dos homens, mas nós cremos na eternidade. Nós cremos na vida eterna e cremos que Cristo morreu por nós e nos deu a vida eterna porque nós cremos no Senhor. Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que é contar os nossos dias? É fazer com que nossos dias valham a pena na presença de Deus. Não é uma questão de avaliar se a minha vida valeu a pena para servir aos meus propósitos egocêntricos, mas é olhar para a nossa vida do ponto de vista de Deus. Deus aprova o nosso viver? Deus está contente com a maneira que estamos vivendo? Ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Lucas 12, 15 a 21, fala sobre uma situação que pode capturar o coração de alguns. Conta a história de um homem que tinha abundância de bens. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro. É ter o coração capturado para enriquecer aqui na terra. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual é a nossa esperança nessa vida? Acumular riquezas materiais? Nós não sabemos até que dia nós estaremos aqui na terra, irmãos. O mais importante não é ser rico materialmente aqui na terra, mas é ser rico para com Deus. É acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem esse tesouro, porque é um tesouro espiritual que nós temos em Cristo. O que nós desfrutamos das riquezas de Cristo é o que tem valor eterno. O que nós acumulamos aqui na terra, quando nós partirmos, para nós acaba. Eu não estou dizendo que nós não devamos trabalhar, que nós não devamos ganhar dinheiro, mas nós não podemos amar o dinheiro, não podemos ter como principal objetivo da nossa vida acumular riquezas. O mais importante é nós sermos ricos para com Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Precisamos pedir para o Senhor limpar nosso coração. Limpar nosso coração, limpar nossa consciência, limpar nossa mente, nossos pensamentos, pedir para o Senhor limpar a nossa vontade, para que nós desejemos o que Deus deseja. Pedir para o Senhor limpar nossa emoção, para que não tenha contaminação de amor a este mundo que já está condenado, mas amar o Senhor em primeiro lugar. Lucas 21, 34 a 36, fala sobre um alerta que vale muito para este final dos tempos que nós estamos vivendo. E foi esse versículo que o Senhor me mostrou quando eu estava passando por situações com meu coração físico. Ele falou esse versículo para mim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez
e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Nosso coração é pegajoso. É fácil nos apegarmos a tantas coisas que nos distraem do propósito da vida do homem, que é viver para Deus, que é agradar a Deus, que é amar a Deus acima de todos e de tudo. E aqui fala de 3 coisas. Fala de orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Explicando de maneira prática, a embriaguez é a intoxicação que nós temos deste mundo. Por um lado, pode ser embriaguez física, quem gosta de beber fica tonto, bebe muita cerveja, ou muita cachaça, ou muito vinho, não importa, perde a sobriedade. Mas além da questão de beber fisicamente, aqui tem a ver com embriaguez em relação a nos contaminar com os prazeres deste mundo, e nosso coração vira um coração idólatra. Nós vivemos como escravos do prazer deste mundo, e nosso amor para com Deus não é mais puro. São as coisas que nos distraem, que capturam o nosso coração de maneira que nós não estamos mais com discernimento espiritual. Quem bebe muito perde a sensatez, perde o discernimento. Quando estamos contaminados com amor a este mundo, perdemos o discernimento, ficamos tontos, ficamos insensatos. Vivemos uma vida sem o governo de Deus, porque a vida de Deus não está mais nos governando, o nosso egocentrismo, o nosso prazer está nos governando. Além dessa questão, existem questões lícitas, normais da nossa vida, que podem também gerar ansiedade em nosso coração. Aqui fala sobre as preocupações deste mundo. Quem aqui nunca ficou ansioso? Eu quero te conhecer. Todos nós ficamos ansiosos. É uma pré-ocupação. Estamos aqui no sábado à noite, desfrutando da palavra de Deus, junto com os irmãos, já estamos pensando na segunda-feira, dos pepinos que nós temos que resolver, das contas que nós temos para pagar. Ficamos oprimidos com tantas coisas que sobrecarregam o nosso coração. Irmãos, nós temos que ser diligentes em nossa vida humana, nós temos que ser responsáveis, temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, mas não podemos ficar sobrecarregados de maneira que nós percamos a nossa paz. Não podemos ficar demasiadamente ansiosos de maneira que vivemos distraídos e paramos de colocar o Senhor como nossa prioridade. Nessa noite, o Senhor quer descarregar o nosso coração da intoxicação, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que peso você está carregando? Tem muitos tipos de pesos, tem muitos tipos de sobrecargas. O Senhor quer nos descarregar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. São mandamentos que o Senhor deixa na palavra dele para a nossa prática. Não é apenas para o nosso entendimento doutrinário, mas é para a nossa prática, pela fé. Nós temos que crer na palavra de Cristo e pedir para o Senhor descarregar nosso coração de todo pecado e de todo peso. A nossa referência, irmãos, precisa ser a palavra de Deus. Diante de todo o contexto em que nós vivemos, no final dos tempos, em que o pecado sempre nos assedia, o inimigo trabalha de maneira muito forte para oprimir tanto os filhos de Deus quanto aqueles que ainda não foram salvos. Nessa situação nós temos que nos ancorar na palavra do Senhor.
em toda a realidade espiritual que nós temos nas Escrituras, na Bíblia. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos que crer na Bíblia, irmãos. Saber que toda a Escritura foi inspirada por Deus para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos repreender, para que nós, como homens e mulheres de Deus, que têm comunhão com Deus, possamos estar perfeitamente habilitados para toda boa obra, a obra que Deus quer fazer em nossa vida e por meio da nossa vida. Deus deseja nos usar para expressar a sua vida, expressar seu amor no meio deste mundo tenebroso, neste mundo que está governado por Satanás. O Senhor quer um testemunho nessa terra. E cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos viver essa realidade, sabendo que a nossa base é a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 24 e 25 fala sobre a carne que é como a erva, e toda a sua glória como a flor de erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tudo é transitório, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Olha para a história ao longo do século de como a Bíblia foi preservada. E hoje nós temos acesso à Bíblia porque muitos servos de Deus morreram ao longo da história da humanidade. Vamos valorizar a palavra de Deus, irmãos. Na Idade Média, a Bíblia estava fechada para as pessoas, e olha que situação tenebrosa. Hoje a palavra está acessível, mas existe um trabalho muito forte do inimigo de Deus para tirar a referência da Bíblia das nossas vidas. Principalmente dessa atual geração. A geração dos meus filhos está crescendo, de maneira geral, sem referência da Bíblia. Por isso, nós como pais precisamos aprender, nós mesmos a desfrutar e a tomar posse das verdades na Bíblia e também a ensinar nossos filhos sobre a palavra de Deus. Não como doutrina, mas como prática. Esse é o grande desafio, irmãos. Não é doutrina, é experiência. Salmo 119, 11 fala: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Essa é a diferença, irmãos, daqueles que apenas conhecem a doutrina da palavra e aqueles que vivem a realidade da palavra de Deus, é guardar no coração. O que é guardar no coração? Além de lermos a Bíblia, nós meditarmos na palavra, nós praticarmos o que está na palavra. Se a Bíblia fala sobre exercermos misericórdia, mas eu sou duro com as pessoas, isso é conhecer sem praticar. Se a Bíblia fala que nós temos que viver em paz com as pessoas, mas eu vivo brigando, eu vivo manifestando minha raiva, tendo uma mente desgovernada, eu conheço a verdade, mas não estou praticando. Como nós praticamos? Por meio da fé. Algo que tem uma grande influência também sobre a nossa prática da palavra é o tempo de comunhão que nós temos com Deus. O tempo que nós dedicamos no quarto secreto em oração ao nosso Pai. Por que Jesus menciona sobre fechar a porta? Fechar a porta para distrações. Fechar a porta para o pecado. Fechar a porta de toda intoxicação, de toda embriaguez. Quando nós levamos o Senhor a sério, a nossa vida muda, irmãos. A graça de Deus alcança todos que creem, mas o Senhor precisa de filhos maduros que desenvolvem intimidade com Ele, que não são apenas ouvintes da palavra, mas são praticantes da palavra. Tiago 1, 21 e 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza. Olha só, uma oração diária nossa precisa ser: Senhor, eu quero me despojar de toda impureza. Como
ficamos contaminados? Não precisa fazer muita coisa, é só você andar pelo mundo por aí, já ficamos contaminados. Os nossos pés se sujam. Ninguém aqui vive numa caverna, isolado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Precisamos fazer a manutenção do nosso coração para manter a pureza diante do Senhor. Oremos, Senhor, remova toda a impureza do meu coração. Tira todo o acúmulo de maldade. Olha só. Tiago não falaria isso se não fosse a realidade de cada um de nós, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós. Acumulamos maldade em nosso coração. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu digo uma coisa, queridos irmãos, não adianta ser um grande conhecedor da palavra, mas não ser um praticante da palavra. Eu preciso aprender a praticar a palavra. A me encher da palavra, mas praticar a palavra. Os fariseus, na época que Jesus andava na terra no seu ministério terrenal, foram duramente criticados pelo Senhor, porque eles conheciam a palavra, mas eram hipócritas, não praticavam aquilo lá que eles pregavam. Não podemos ser hipócritas, que têm conhecimento, mas não praticam a palavra do Senhor. Mateus 22, 29 fala, o Senhor falou, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essas duas coisas vêm juntas. Conhecer as Escrituras, mas também conhecer o poder de Deus. Precisamos aprender a desfrutar da palavra com a presença do Espírito Santo. Jesus é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. E hoje, quando nós cremos em Jesus Cristo, na sua obra na cruz, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a interpretar o que a palavra de Deus significa para mim, no meu viver. Ouvir a ministração da palavra na igreja é essencial, irmãos. Mas não podemos depender apenas da palavra que é ministrada na igreja. Nós precisamos aprender a receber revelação pessoal de Cristo na palavra no dia a dia. Isso faz parte de guardar nosso coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ler a Bíblia todos os dias para nos alimentar, para nos fortalecer. Se nós terceirizarmos a nossa experiência de desfrute da palavra, nós iremos ter pouco crescimento de vida. E estamos no final dos tempos. Somos bombardeados dia e noite com tanta informação. Quantos por cento do tempo damos para Deus falar conosco por meio da sua palavra? Às vezes a concorrência é até desleal, irmãos. Porque nós gastamos horas e horas e dias nas mídias sociais, mas não damos espaço nem de 10 minutos para ler a Bíblia e ter comunhão pessoal com o Senhor. E aí nós não entendemos porque nosso amor está frio, não entendemos porque nós perdemos a alegria da salvação, porque estamos cultivando em nosso coração coisas que estão desconectadas do Senhor. Temos que ser práticos, irmãos. Temos que aprender a guardar nosso coração para o Senhor. Jesus, o Filho de Deus, se afastava para orar no monte. Deus encarnado como homem investia madrugadas em oração ao Pai. Esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Na nossa humanidade, nós precisamos orar, irmãos. Porque nós somos fracos, somos frágeis e somos mortais. Estamos vivendo o final dos tempos. E a Bíblia fala sobre o final dos tempos. A Bíblia é nossa referência. É uma questão de crer. Nem todos creem na Bíblia. Mas nós, cristãos, cremos na Bíblia. E sabemos que tudo que vai acontecer já foi profetizado na palavra de Deus. Mateus 24.
Versículo 3 fala o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus veio pela primeira vez para salvar o homem, mas Jesus vai voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja. A volta de Cristo é um dos fundamentos da fé cristã. É por isso que nós vivemos, ou deveríamos viver, vigiando e orando, porque nós queremos estar prontos para que naquele dia o Senhor veja valor em nós e nos arrebate, irmãos. Agora vão acontecer várias coisas sinalizando a segunda volta do Senhor. Eu não vou ler toda a passagem porque é longa, eu vou selecionar alguns versículos. Versículo 7 fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu não sei se vocês têm acompanhado a notícia, mas as guerras têm se intensificado muito. Recentemente começou uma guerra muito pesada entre Ucrânia e Rússia. A Rússia invadia a Ucrânia e até agora estou em guerra. Uma guerra forte. Mais recentemente, começou uma guerra entre o Israel e o Hamas. Muitas mortes, muita fome, muito sofrimento. E algumas semanas atrás começou outra guerra entre Israel e Irã. Mísseis sendo lançados todos os dias, gente morrendo, prédios sendo destruídos. Tudo isso é sinal dos tempos. Israel é o povo escolhido de Deus. Oremos por Israel. Tudo isso faz parte das profecias. O que está acontecendo hoje é um resultado das profecias que Jesus disse cerca de 2.000 anos atrás. Agora, o que isso tem a ver com a sua vida e a minha vida? O versículo 11 a 14 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Percebemos isso também? Muita gente falando em nome de Deus, mas não necessariamente são aprovados por Deus. E por se multiplicar a iniquidade. Olha só a questão do nosso coração. O amor se esfriará de quase todos. Como está o seu amor para com o Senhor neste momento, nessa noite? Não importa como é que foi no passado. Hoje à noite, como está a condição do seu coração em relação a amar a Deus? Isso é profecia, irmãos. Sentimos que mesmo na igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, muitas vezes o amor se esfria no nosso coração. Porque a iniquidade tem se multiplicado. Isso é profético. O que é iniquidade? É transgressão da lei. Deus tem uma lei. É transgredir a lei de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu uma lei através de Moisés. Os 10 mandamentos são a base da expressão do que Deus é. Mas hoje nós temos uma lei interior que o Espírito nos dá, baseada na palavra dele, mas essa vida nos leva a saber o que é puro, o que é impuro, o que é certo e o que é errado. Não de acordo com a justiça humana, mas de acordo com a justiça divina. Qual que é a referência? É o que a palavra de Deus diz. A referência não é o que outros dizem, mas o que a palavra de Deus diz. Tem um porém aqui, diante dessa situação tão difícil. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, irmãs, eu quero ser um filho de Deus que persevera até o fim. Não é fácil, é uma luta diária. O inimigo trabalha fortemente. E eu, ó Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor. Mas precisamos ter perseverança.
E a igreja, como é que fica? Ela fica numa situação meramente defensiva, passiva, se escondendo? Não, a igreja é ativa, ela vai para o ataque. Como? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Quem prega o evangelho do reino é a igreja. Quem introduz a realidade do reino dos céus aqui na terra é a igreja. Para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Pregar o evangelho é transmitir a nossa experiência de Cristo. É falar de Jesus para aqueles que nos cercam. Mas só aqueles que têm relacionamento com Jesus podem falar de Jesus para as pessoas. Não somos embaixadores de Cristo? Se eu não conheço o rei, como é que eu vou ser embaixador do rei? Se eu conheço o Senhor, eu posso pregar o evangelho, porque Cristo faz parte da minha vida. Mas primeiro, eu preciso ser salvo. Eu preciso ter o coração capturado pelo amor de Cristo. E quando nós somos capturados pelo amor de Cristo, nós transmitimos o amor de Cristo. O evangelho é o transbordo da vida de Deus que nós desfrutamos para outras pessoas. E o Senhor quer salvar todo mundo da opressão deste mundo, do pecado, do mistério da iniquidade. Mas vivemos uma realidade muito dura no final dos tempos. Nós temos desfrutado da epístola de 1 João. E tem um versículo muito importante que precisa nos deixar bem apercebidos, que é o versículo 2 do capítulo 3. Aqui fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É algo quase que misterioso. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós temos a vida e a natureza de Deus, nós somos co-participantes da natureza divina. Deus colocou em nós a sua vida, Ele não apenas nos salvou, mas nos transformou, nos tornou seus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos e é assustador ver a minha semelhança neles e a semelhança da minha esposa neles. Às vezes eu vejo a reação do meu filho e eu fico bravo com ele, mas nas coisas que ele faz eu me enxergo. E às vezes minha filha reage também e eu entendo um pouquinho ela, porque a minha vida está nela. E as frustrações, as reações que ela tem são sem filtro, porque criança não tem filtro. E eu vejo que às vezes eu dou birra também, só que de uma maneira mais adulta. Espero eu. Às vezes minha esposa acha que não, né? Por quê? Porque os meus filhos têm a minha vida. Nós somos filhos de Deus. Agora a diferença é que a vida de Deus é perfeita. A vida de Deus não tem defeito. A vida de Deus é pura. A vida de Deus é poderosa. E a vida de Deus nos transforma. Essa é uma tremenda realidade que todos nós cristãos precisamos aprender a desfrutar. Cristo transforma a nossa vida por meio do Espírito Santo. Por isso que fala sobre não sabemos o que haveremos de ser, seremos semelhantes a Ele. Semelhante a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem e como Deus, foi perfeito em toda a sua expressão aqui na terra. E Ele está nos transformando para sermos como Ele é. Não na deidade, nunca seremos adorados como Deus, mas a nossa vida e natureza está sendo transformada para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, à imagem de Cristo. Aqueles irmãos e irmãs que têm um pouco mais de maturidade são mais parecidos com Cristo. Aqueles irmãos e irmãs que acabaram de ser salvos são parecidos um pouquinho com Cristo.
Mas quanto mais tempo nós investimos na presença do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. Como um casal que convive muitos anos juntos, um fica a cara do outro, não é? Um fica parecido com o outro, pega o jeito um do outro. Quanto mais nós investimos na presença do Senhor, mais nos tornamos parecidos com o Senhor. Estamos sendo transformados. Agora, o que pode nos atrapalhar? O pecado, o mundo. Por isso que em 1 João 3,4, que vem logo depois desse versículo, fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Existe uma pressão muito forte sobre todos nós, que é a pressão do pecado. Como nós lidamos com isso? A primeira coisa, irmãos, reconhecer que nós ainda somos influenciados pelo pecado. O Senhor já nos libertou da condenação do pecado. A cruz de Cristo nos libertou da morte eterna e da condenação do pecado. Mas nós ainda somos oprimidos pela presença do pecado no nosso dia a dia. Tem alguns versículos que nos ajudam a enxergar isso. Um dos pecados que nós precisamos conhecer é o pecado da incredulidade. Hebreus 3,12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Nossos pecados nos afastam de Deus, porque Deus é santo. E se nós não tivermos uma fé contínua, uma fé operante, nós caímos numa situação de incredulidade, que nos afasta do Senhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Um exemplo do Antigo Testamento que podemos trazer para a nossa realidade: olha o povo de Israel, quando saíram do Egito, foram libertos do jugo do faraó, viram milagres tremendos. Todos acho que assistiram algum filme sobre a libertação do povo de Israel do Egito, como Moisés operou milagres, as 10 pragas. Eles viram o mar vermelho se abrir, mas quando chegaram na boa terra para entrar, tiveram um coração de incredulidade. 10 dos 12 espias viram os gigantes e tiveram medo. Não tiveram fé que o Senhor podia libertar eles dos gigantes. Como está a sua fé hoje, irmão e irmã? Amado irmão, amada irmã. E jamais deixemos de crer no poder de Deus. Jamais deixemos de crer que o Senhor pode fazer tudo o que é necessário para nós vencermos, porque Ele já venceu tudo. E junto com cada provação, o Senhor traz libertação. Junto com cada tentação, o Senhor traz livramento. Por meio do Espírito que habita dentro de nós, nós temos todas as condições de vencer todas as coisas, irmãos, ancorados na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas precisamos ter fé, precisamos crer. E às vezes podemos orar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Falta fé, Senhor, me ajuda, Senhor. Não tem problema você ser brutalmente honesto com o Senhor. A pior situação é quando nós temos um coração orgulhoso, um coração arrogante, como aquele fariseu que estava orando, agradecendo a Deus que ele não era como pecador, mas aquele publicano não tinha nem coragem de olhar para os céus e falava para o Senhor ser propício a ele porque ele era pecador. Irmãos e irmãs, nós temos que aprender a reconhecer que temos carências, que temos deficiências, que temos fragilidades, que somos fracos. Mas quando nós somos fracos, Deus começa a operar. Jamais aconteça haver dentre vós um perverso coração de incredulidade. Creamos na palavra de Deus, creamos nas promessas de Deus, creamos no Senhor, que sofreu tremendamente, mas venceu todas as coisas. Se você acha que está sofrendo muito, e realmente muitos sofrem, mas nada se compara ao sofrimento de Cristo por você na cruz. O Senhor sabe o que é ser rejeitado, o Senhor sabe o que é ser traído, o Senhor sabe o que é ser torturado,
o Senhor sabe o que é ser desprezado, o Senhor sabe o que é ser cuspido no rosto, o Senhor sabe o que é dor, a ponto dele ter suado sangue por causa do peso que estava sobre ele para salvar a cada um de nós da morte eterna. Esse é o Senhor que está entronizado, porque ele venceu todas as coisas. Vamos crer no Filho de Deus, vamos crer no Senhor. Mateus 15, 7 e 8 fala: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, vamos pedir para o Senhor nos dar um coração genuíno de busca por Ele. Não adianta ficar falando, mas nós não temos a realidade interior. O Senhor sabe como está seu coração. Você pode se esconder de todo mundo, mas ninguém esconde de Deus. Ele sabe como está seu coração. Ele sabe a tua realidade. Eu quero ter um coração conectado ao coração de Deus. Não quero apenas ter um discurso de um cristão, mas não ter realidade de intimidade com o Senhor. Mateus 15, 18 a 20. Aqui a Bíblia cita alguns pecados que vêm do coração. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, guarda o meu coração e guarde o coração dos irmãos. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Havia uma preocupação em relação a comer sem lavar a mão, a se contaminar com coisas exteriores. Não estou falando que a gente não deva cuidar de higiene, mas aqui a principal questão é o coração espiritual. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Os pecados começam no coração, amados irmãos e amadas irmãs. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Precisamos pedir desesperadamente para o Senhor limpar nosso coração, para o Senhor nos purificar dos erros que nós ainda estejamos cometendo. Isso é salvação, irmãos. Odiar um irmão é como se você matasse o irmão. Desenvolver lascívia em seu coração é cometer adultério. Fora do casamento, desejo sexual impuro é adulterar no coração. A ação em si, com certeza, é pecado, mas o olhar também é pecado. O Senhor mesmo menciona isso. E hoje em dia, com o mistério da iniquidade operando tão fortemente, acabaram-se as referências, mesmo em relação à vida sexual. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. 3, 4, 5 participando de um relacionamento, orgias. Isso tudo é ação satânica para deturpar o que Deus criou, que é o sexo puro no casamento. Irmãos, vamos guardar nosso coração. E vamos orar também por nossa família, por nossa casa, para que o Senhor também guarde o coração, restaure um coração puro, de amor. Mas, primeiro, nós precisamos reconhecer e arrepender. O que é arrepender? É mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Mas começa na minha vida. Como é que eu vou ajudar os outros se meu coração está contaminado? Como é que um cirurgião vai colocar as mãos em outro paciente se as mãos dele estão sujas? Vamos pedir para o Senhor limpar a nossa mente, limpar nosso coração, santificar nossas mãos, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor também para abençoar outras pessoas. Confessemos os nossos pecados diariamente, irmãos. Se nós falamos que não pecamos, estamos sendo mentirosos. Às vezes para nós fica evidente os grandes pecados, mas e os pequenos pecados? Para Deus é tudo pecado. Fora de Cristo, todos estão perdidos. Na palavra que nós vimos recentemente, não é questão
apenas de não fazer nada de errado, mas estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estamos vivendo de acordo com o que o Senhor estabeleceu na palavra para a nossa vida? O Senhor quer te abençoar abundantemente, irmão e irmã, mas vamos nos purificar dos nossos erros. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E em Cristo nós temos libertação. Em Cristo nós temos salvação. Em Cristo nós temos toda a provisão para nós vencermos, mesmo passando por dificuldades. Eu queria só mencionar 3 casos de pessoas que reconheceram que eram pecadores e foram salvos de maneira maravilhosa. Todos lembram da experiência de Zaqueu em Lucas 19? Zaqueu era um ladrão, um coletor de impostos que roubava do povo, e era muito rico porque ele roubava do povo. Mas ele queria ver Jesus. Subiu numa árvore porque ele era baixinho, e o Senhor olhou para cima e falou: Zaqueu, vou para sua casa. A Bíblia não menciona uma grande pregação que Jesus fez para Zaqueu. Não menciona um sermão. Jesus só foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu com alegria Jesus. E Zaqueu reconheceu o seu pecado. E como resultado do encontro com Jesus, ele falou que iria restituir o dinheiro que ele tinha roubado e dar metade dos seus bens para os pobres. Restituir em 4 vezes. Isso é salvação. Arrependimento não é apenas um reconhecimento, mas é mudar de vida. É mudar de direção. Cristo muda a nossa vida, muda as nossas atitudes, nos leva a mudar os nossos caminhos, porque a vida dele é santa, a vida dele é amor. A natureza do Senhor nos leva a reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Ele é, e nós escolhemos mudar porque fomos capturados pelo poder e o amor de Deus. Lucas 23, 39. Aqui foi uma situação até mais extrema. Na verdade, vamos olhar a partir do 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, aqui são os 2 malfeitores que estavam na cruz, crucificados do lado do Senhor. Repreendeu, dizendo: não, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aos 48 do segundo tempo, esse malfeitor na cruz foi salvo. Porque ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que Jesus era Salvador. Não importa o prazo, Deus vai agir se nós tivermos fé. Não importa se você cometeu os maiores pecados do mundo, Deus quer te salvar. Deus quer salvar todos ao seu redor, porque o amor de Deus é infinito. A graça do Senhor é superabundante, alcança todo mundo, ninguém fica de fora. Deus deseja que todos os homens, humanidade, mulheres também estão inclusos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O caso da mulher samaritana, que vivia em pecado, mas Jesus foi lá e se encontrou com ela. E ela pôde ser usada pela experiência dela para salvar uma cidade. Tem tantos exemplos na Bíblia que mostram a transformação de pessoas que tinham um coração impuro, tinham um coração escravizado pelo pecado, mas se encontraram com o Senhor, creram no Senhor e a vida deles mudou. A minha vida, a sua vida também pode mudar, irmãos. Se nós nos purificarmos e cremos no Senhor. Romanos 8, 1 e 2, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Creamos nesse versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos 10, 9, fala sobre confessar com nossa boca. Confessar que Jesus é nosso Senhor com nossa boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. E no dia a dia, irmãos, como nós fazemos a manutenção do nosso coração? Romanos 12, 2 fala sobre nossa mente. O que tem ocupado o teu pensamento? No que você pensa o dia inteiro?
Se Jesus fosse escrever todos os seus pensamentos e ter uma comunhão com você sobre esses pensamentos, como é que seria o resultado? E Jesus sabe todos os seus pensamentos. E Jesus sabe todos os meus pensamentos. Aqui fala sobre nós não nos conformarmos com este século, com esse mundo, esse sistema que Satanás criou, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Pensar nas coisas lá do alto, ou seja, pensar nas coisas de Deus, no que é puro, naquilo que o Senhor deseja para nós, na palavra do Senhor. Meditemos na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Isso muda a nossa mente e muda a nossa vida. 2 Coríntios 3,18 fala sobre contemplar como por espelho a glória do Senhor. Ter comunhão face a face com o Senhor, e o Senhor vai tirando os véus. Tem muitos véus que nos impedem de ver o Senhor face a face. Vamos pedir para o Senhor tirar os véus. Invista tempo, cedinho de manhã, para ler a Bíblia, para orar, para entregar seu coração ao Senhor. Não apenas pedir coisas para Deus, irmãos. Parte da nossa vida de oração tem que ser adoração. Independente da minha circunstância, eu adoro o Senhor. Eu reconheço que tenho o Senhor. Eu louvo o Senhor. Me alegro na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor sem ter alegria no coração. É contemplar, é ter prazer na presença do Senhor. É que nem um casal apaixonado. Um quer ficar com o outro. Às vezes nem precisa falar, mas estão ali juntos. Para os casados, como é que tem sido o tempo de vocês juntos, curtindo a presença um do outro? Será que isso é tão distante que vocês nem lembram o que é isso? Porque um só fica pegando no pé um do outro. O amor de Deus também restaura os casamentos. Contemplar, ter prazer na presença do Senhor. Para finalizar, 1 Pedro 1,6, 1,5 fala sobre sermos diligentes. A nossa parte, irmãos, exige diligência. Temos que ser sérios diante do Senhor. Ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso nos leva a sermos ativos na vida e no amor do Senhor Jesus Cristo. Efésios 3,17 fala sobre Cristo habitar em nosso coração. Como é que está o coração como casa do Senhor? Será que a gente está deixando o Senhor tomar conta da casa interior? Ou a gente deixou o Senhor no quintal? Senhor, fica no quintal aí que eu vou te trazer um cafezinho, mas não entra aqui em casa não que está muito bagunçado. O Senhor adora uma casa bagunçada. O Senhor quer limpar a sua casa interior. Ele quer fazer uma faxina, Ele quer remodelar tudo, Ele quer refazer o alicerce, Ele quer transformar o nosso coração na habitação dEle. E ter liberdade plena para que Ele tenha o governo da nossa vida. E quem mais ganha somos nós, irmãos. Quem perde somos nós quando fechamos nosso coração para o Senhor. E quem ganha somos nós quando abrimos nosso coração para o Senhor. Mateus 22, 37 fala sobre amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E como consequência, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. É impossível você amar o próximo se você não amar o Senhor em primeiro lugar. Porque nosso amor é condicional, mas o amor de Deus é incondicional. A gente só ama as pessoas boas, quem nós gostamos. E para amar as pessoas que nós não gostamos, ou as pessoas que são contra nós. Só o amor de Deus faz isso, irmãos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estamos nos tornando parecidos com o Senhor, mas vamos deixar o Senhor mudar nosso coração. Tudo começa com o coração. A ação vem da intenção. Precisamos pedir para o Senhor santificar as nossas intenções para que a nossa ação seja de acordo com a vida e a natureza divina. E naquele dia, quando o Senhor voltar, estaremos prontos e podemos falar, Senhor, eis-me aqui. Mas começa hoje, irmãos, no nosso viver diário. Eu quero fazer uma oração.
para que o Senhor possa confirmar essa palavra no nosso coração. Abra teu coração ao Senhor, não importa a situação pessoal sua, da sua família, do seu trabalho. Agora é o momento de nós entregarmos nosso coração a Jesus Cristo e pedir para Ele mudar a nossa vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu quero Te agradecer, porque a Tua palavra nos alcança na condição em que nós estamos. Somos fracos, somos pecadores, somos impuros, mas nessa noite nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Senhor, purifica nosso coração de todo acúmulo de maldade, de toda impureza, limpa nosso coração de toda mágoa. Queremos ter um arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores, mas reconhecendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Liberta o coração de cada irmão, de cada irmã, de toda a opressão do pecado, de todo o engano de Satanás, de toda intoxicação, de toda embriaguez, de toda a preocupação deste mundo que tem escravizado o coração dos irmãos. Em Teu nome nós pedimos que o Senhor nos liberte. Em Teu nome nós queremos dizer que nós queremos ser semelhantes a Ti na Sua vida e natureza, mas nós clamamos desesperadamente por Senhor nos salvar nessa noite. Alcança a nossa família, alcança aqueles que estão ao nosso redor por meio da Tua vida, mas primeiro nos transforma para que nossa vida seja de intimidade. Queremos um relacionamento contigo, Jesus. Não queremos ser cristãos apenas em discurso, mas nos torna filhos de Deus em realidade. Queremos ser verdadeiramente embaixadores de Cristo, íntimos do Senhor, que são santificados diariamente em nosso coração. E que nossas ações e nossas palavras sejam em Teu nome, Senhor. Nos livra da hipocrisia, nos livra de tudo aquilo que ainda nos contamina. Senhor, em Teu nome abençoa cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Em Jesus Cristo nós temos a vitória. Amém.